Conversando, a gente se entende. Vida saudável. Aprenda a viver melhor com as nossas dicas de saúde. De saúde. De saúde. 11h35. Estamos chegando. Agora no nosso quadro Conversando a Gente Se Entende, com a participação especial do Dr. Fábio Araújo de Sá. Hoje é quarta-feira, dia 11, portanto, hoje a nossa conversa é com o Dr. Fábio. E o nosso tema de hoje, depressão, né, doutor? Vamos estar falando sobre depressão. E desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma parceria aí com o Conselho Federal de Medicina e divulgam, né? E conquistam também parceiros no Brasil inteiro com a campanha do Setembro Amarelo que nós estamos aí vivenciando. E ontem, dia 10, foi aí oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E todos nós sabemos a relação que existe entre suicídio e depressão, que é o tema do nosso programa de hoje. Doutor Fábio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes. Um abraço a todos, a minha mãe lá em Caputira, que eu cumprimento toda a família, sua bênção. Realmente, nós estamos aí num mês, né? Como diz, um mês educativo, né? Que esse mês aí, o Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio, né? E essa campanha é uma campanha muito interessante, porque nós sabemos, como você disse aí o tema hoje, que nós vamos conversar sobre a depressão, e isso a gente tem que discutir. Inclusive o tema desse ano é se precisar, peça ajuda, não é verdade? Uhum. Inclusive eu já quero aproveitar aqui, já quero parabenizar os alunos do 4º e 2º período de Psicologia da Faculdade Futuro, que hoje, às 19h30, aqui, né, na pracinha do Coelho Diniz, aqui no pé da igreja, centro da cidade, eles vão fazer uma blitz educativa, justamente com a proposta de divulgar as informações sobre o Setembro Amarelo e alertando a população sobre a importância desse assunto, né? Então, juntamente também com a professora Carolina Correia. E é interessante que esses alunos da Faculdade Futuro, durante esse mês, vão realizar outros eventos na cidade, mobilizando a população para isso. Então essa campanha ela é desenvolvida pelos alunos do 2º e 4º período de Psicologia da Faculdade Futuro, na disciplina de extensão. Por que eu estou reforçando? Que hoje às 19h30 eles vão estar aqui, e isso aí mostra a importância, ainda mais eles que são da área, tá? Então parabéns, e nós estamos aqui também fazendo a nossa parte, porque é um assunto muito importante. Eu acredito que se a gente não conseguir hoje, né, explanar, porque o assunto é extenso, a gente faz em 2 partes, né? Mas é isso aí, vamos que vamos com as bênçãos de Deus. 11h38. Então o nosso tema, como eu já disse, é depressão. E o que é depressão, doutor Fábio? E eu já vou colocar uma perguntinha. Depressão, tem relação suicídio-depressão, doutor? Olha, isso é muito interessante, porque como você disse, né, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria já vem com essa parceria divulgando esse Setembro Amarelo. Ontem nós fizemos vídeos, nós falamos sobre isso. Agora, essa iniciativa tem que ser todo ano, não pode ser só o mês de setembro, porque a pessoa não vai ter só o mês de setembro. Exatamente. E não vai ter esses problemas de suicídio só o mês de setembro, óbvio, né? Agora, é uma campanha formidável. Esse ano, em 2024, o lema é: se precisar, peça ajuda. Isso é muito importante, porque, gente, o suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa, olha bem, realizada pela OMS, né, em 2019 ainda, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar aqueles que eles não notificaram, que a gente não ficou sabendo. Que não entraram na estatística. Que não entraram na estatística, mas a gente acha que é mais de 1 milhão de casos. Só no Brasil, os registros aproximam mais ou menos 14 mil casos por ano. Ou seja, uma média de 38 pessoas cometem suicídio por dia. Tá vendo? A coisa ela é muito interessante e muito importante e muito alarmante. Então todos nós devemos atuar mesmo, efetivamente, na conscientização, na importância que a vida tem
e ajudar essa prevenção que nós temos ainda muito como tabu. É importante, temos que falar sobre esse assunto sim, para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis, de crise, busquem ajuda e entenda que a vida vai ser sempre a melhor escolha. E isso que você falou da relação depressão e suicídio, olha bem, o estágio terminal de qualquer doença é o momento quando se esgota os recursos. Seja insuficiência cardíaca que nós falamos, um câncer, uma leucemia. Então é o seguinte, não tem mais recurso, né? Sempre nas mãos de Deus, para Deus nada é impossível. Mas nós estamos falando aqui na medicina, esgotou os recursos, tudo bem. Então, o estágio terminal de qualquer doença é quando esgota os recursos terapêuticos, de cura ou de controle da enfermidade, e isso vai levar ao quê? A morte próxima e inevitável. Por isso o suicídio é a fase terminal da depressão. Porque os indivíduos que sofrem dessa morbidade mental acreditam de uma forma errada que todos os recursos terapêuticos já extinguiram, ou pior, não existe tratamento. E isso vai levar ao desespero até a morte por suicídio. Então por isso que o tema é esse, se precisar peça ajuda. E às vezes a pessoa fala assim, não, ele está com problema cardíaco grave, já fez transplante, não tem mais jeito, agora é só... Tá, então não tem mais o que fazer na medicina, mas só que às vezes a depressão leva uma falsa noção que não tem mais jeito, não tem mais tratamento, agora acabou pra mim, e aí leva ao suicídio. Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso aqui. Muito bem, 11 horas mais 41 minutos, você acompanha aqui pela Rádio Fonte Vida a nossa conversa com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Hoje estamos conversando sobre depressão. E qual é a diferença entre depressão e tristeza, doutor? Pois é, a primeira coisa é a gente caracterizar bem o que é a depressão. E depois a gente vê a tristeza. Porque a depressão é uma doença psiquiátrica crônica. E ela vai causar essa variação de humor, caracterizada por muitas vezes o quê? A pessoa perde interesse, não tem mais ânimo, vem uma tristeza profunda. Muitas vezes pode estar associada a sentimento de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa. Assim como tem distúrbio de sono, do apetite. É tanto que, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a doença atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo. No Brasil, a estimativa é que 5,8%, quase 6% da população tem depressão. Olha que coisa interessante. E é um índice bem elevado, né? É um índice bem elevado. E quando você falou sobre a depressão e a tristeza, isso é muito interessante, que muitas vezes as pessoas confundem. E há sim uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza pode ocorrer, por exemplo, desencadeada por algum fato do dia a dia, do cotidiano, em que a pessoa realmente sofre com aquilo, até assimilar o que está acontecendo, e geralmente pode durar poucos dias, muitas vezes 15, 20 dias. E, por sua vez, a depressão se instala e, se não for tratada, pode piorar e passar por estágios diferentes. Vai ter depressão leve, moderada, grave. Então, isso é muito interessante a gente prestar atenção. É tanto que estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% de depressão nas mulheres e 12% para os homens. Então, gente, não confundir. E muitas vezes aquela coisa, eu tô triste, fulano brigou com o namorado, terminou um relacionamento. Às vezes a pessoa tá indo pra casa numa boa, vem uma pessoa e dá um totó no carro da gente, a gente fica triste. Mas daí pra lá, você foi, passou aquilo, nós estamos resolvendo. A gente fica aborrecido, triste. Agora, a depressão, ela vai aprofundando, ela vai trazendo mais características, não é verdade? Por isso que eu estou falando. Outra coisa, nós estamos aqui, né? Somos médicos, eu sou médico, nós temos aqui o Júlio, que é psicólogo, que também está fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive essa semana falando com muita propriedade. Sim. Os alunos de psicologia que podem estar nos ouvindo. Então nós estamos aqui falando para um público leigo, de uma forma leiga, de uma forma mais clássica, né? Menos pesada. Então é isso que a gente não quer que esgotar assunto não, tá? O assunto é muito extenso, mas a gente tem que conscientizar isso. Com certeza, é um assunto recorrente que a gente não pode deixar de falar, né, doutor, no dia a dia, né? Sim, e é tanto, só pra eu lembrei do negócio aqui, é importante distinguir também a tristeza patológica daquela transitória, que eu falei, com acontecimentos difíceis, desagradáveis, né? Às vezes tem as adversidades, as pessoas sem a doença podem sofrer, fica triste, mas encontra uma forma de superar. Agora, nos quadros de depressão mesmo, a tristeza não dá trégua. Mesmo que não haja, às vezes, uma causa aparente. O humor permanece deprimido,
praticamente o tempo todo, dias e dias seguidos. Desaparece o interesse de fazer aquelas coisas, sabe, João? A pessoa deixa pra lá, não tem mais gosto de fazer, não dá satisfação de fazer. A vida passa a perder o sentido pra ela, né? É tanto que tem pessoas que procuram a gente no consultório e dizem o seguinte: doutor, olha, eu tô bem financeiramente, emocionalmente meu casamento, meu relacionamento tá bem, estudos eu tô bem, não tô tendo problema. E tô triste, tô sem gosto pela vida, tá vendo? Olha que coisa. Inicialmente a gente acha que não tem motivo, mas tem. Então essa pessoa tá pedindo ajuda, né? Com certeza. E é nesse momento que entra aí o profissional para dar essa orientação, né, doutor? Com certeza. Exatamente. 11h45. Doutor, e quais são os principais sintomas da depressão? Olha que interessante essa pergunta. A gente está aqui falando, acho que agora nós estamos indo são 43 programas com esse já, 43º. E quase todo programa a gente tem uma pergunta sobre sintomas, né? O sintoma da gripe, da esteatose hepática, sintoma da diabetes, né? E agora, o sintoma da depressão. E a gente fala sobre exames. A verdade é que não existe um exame capaz de confirmar quando alguém está deprimido. Um exame pra gente fazer, igual, por exemplo, você vai fazer um eletroencefalograma, vai fazer uma tomografia, ressonância do cérebro. O exame em si não vai comprovar isso. Por isso, gente, mais do que nunca, o diagnóstico é clínico, ou seja, é feito a partir da análise das queixas do paciente e do histórico individual e familiar do paciente. Lógico, alguns sintomas de depressão podem variar de acordo com fatores e a gravidade do transtorno. A presença de condições como, por exemplo, ansiedade, sintoma obsessivo, psicótico. Então, isso é muito importante, que valoriza o quê? Mais do que nunca. Não só o profissional médico, o psiquiatra, né? Às vezes, você sabe que às vezes a depressão vai cair também no neurologista e não no psiquiatra, mas a grande importância dos psicólogos, né? Dos psicoterapeutas, isso é muito importante. Por quê? Tá vendo? Como que é clínico? É um pessoal que aprendeu, que está estudando anos e anos para poder saber fazer essa abordagem, né? Então a gente sabe que isso. Então, por exemplo, no humor, a pessoa, eu não falei que ele tem a variação do humor? Então ele pode ter o quê? Uma tristeza prolongada. Há uma perda de interesse em prazer nas atividades que antes ele gostava de fazer. A labilidade emocional, ou seja, há um choro fácil, apatia, irritação, mau humor. Tá vendo? Então isso a pessoa tem que captar. Tem que conversar, a pessoa tem que tirar muitas vezes do paciente para falar isso. Na autoimagem, às vezes a pessoa tem sentimento de culpa, ele sente um vazio, inutilidade, solidão, né? Desamparo, desesperança. E há sim funções cerebrais também, alterações. Então muitas vezes a pessoa tem dificuldade para executar as tarefas do dia a dia, tomar decisões, problemas de memória e concentração. E muitas vezes nós falamos há poucos dias atrás aí sobre demência. Aí a pessoa está assim, eu devo estar começando um Alzheimer, porque eu estou tendo dificuldade muito grande de memória e concentração. Mas será que não é uma depressão? E muitas vezes a pessoa quer esconder, muitas vezes a pessoa não quer falar isso com ninguém, né? Então, nos pensamentos, alterações do pensamento da pessoa, tem muito pessimismo. Às vezes há uma visão distorcida da realidade, ideias frequentes de morte e suicídio. Olha aí a campanha. Pessimismos, pensamentos negativos persistentes, tipo aquela coisa, eu não vou conseguir, eu sou um fracasso, as pessoas estariam melhor sem mim. Então, tá vendo? Às vezes são verbalizações, ou às vezes nem verbalizações, mas a pessoa já começa a sentir isso. Aí tem alterações do comportamento. Ou seja, a pessoa tem fadiga, falta de energia, agitação psicomotora. Às vezes ela quer ficar muito isolado, perda da libido. Nós falamos aqui de disfunções hormonais, mas tá vendo? Então a pessoa tá querendo colocar tudo no culpa da testosterona. Hoje o cara quer dosar testosterona e quer que o doutor passe a testosterona porque a libido... Será que não é uma depressão? Será que já não é alteração mais, né, a nível psicológico? Então isso a gente tem que ver. Dificuldade de transmitir ou receber afeto. Tem pessoas que aumentam o apetite, outras perdem. Mas é assim, por que eu vou saber? Aquela pessoa que comia muito pouco, de uma hora para outra até exageradamente. Ou o contrário, aquela pessoa que alimentava bem, de uma hora para outra descartou outras doenças, não está com problema de outros. Uso de álcool e drogas, isso é um outro problema. Por quê?
porque ele quer ter um alívio daquela sensação. E muitos buscam, que é o escapismo, né, que a gente fala. Ele vai fugir através do uso de drogas e álcool, né? O sono, às vezes a dificuldade para dormir. Acorda muito antes do despertador, ou às vezes a pessoa quer dormir demais. Muitas pessoas chegam no consultório e falam: doutor Fábio, eu só quero dormir. Pior horário do dia para mim é quando amanhece. Olha que coisa triste, gente. O amanhecer é a hora da gente orar a Deus e falar: obrigado, Senhor, que eu estou acordado com mais um dia que o Senhor está me dando, né? E a pessoa está triste porque acordou, porque quando ela está dormindo é como se ela estivesse fugindo, né, do problema. A realidade não está ali, não é verdade? Agora, muitas pessoas têm no resto do corpo aumento de peso, sensação de peso nos braços, dores, problemas digestivos, tá vendo? Então, se a gente for falar todos esses sintomas que eu acabei de relatar aqui, você fala: doutor, mas está aparecendo um monte de doenças e outras patologias que nós conversamos durante esses outros programas, viu? Por que é multifatorial? Porque não existe um exame. Então, para colher isso aí, precisa de um profissional habilitado, precisa de um bom psicólogo, precisa de um bom psiquiatra, não é verdade? É isso que a gente precisa. O que eu quero dizer é o seguinte, de novo: se você estiver precisando, peça ajuda, peça sim. Exatamente, que é a proposta aí do Setembro Amarelo, né? Não é Se verdade? estiver precisando, pede ajuda. Peça ajuda. Então conversa aí com a sua família, né? Se o problema é com a família, então não deixe de se expressar, né? E não ficar só na mentalidade, né, doutor? Exatamente. Só querendo fazer essas coisas e que pode aí levar até o suicídio, né? Então, exatamente. Né? Por isso, a nossa orientação aqui é importante que você procure aí um profissional que vai te atender, procure alguém para te dar esse suporte, né, essa sustentação para que você não tire a sua própria vida. E é mais triste porque muitas vezes a pessoa fica assim: não tem prazo para ter deprimido, não, depressão é coisa de gente fresca. Não, gente, é o contrário. Verdade. Viu? Porque ou às vezes é taxado assim, né? Às vezes é taxado assim. Por isso que é muito importante o psicólogo nessa área, né, de poder abordar, de poder acolher, né? Com certeza. 11h52, faltando 8 minutos para o meio-dia. Deixa eu agradecer aqui a ouvinte Josiane dos Santos, obrigado aí pela audiência. Doutor, mais uma pergunta. Sim. Existem fatores de risco para a depressão, doutor? Tá vendo? O assunto realmente ele é muito amplo. É tanto que nós vamos fazer o seguinte, porque também tem horário eleitoral agora, ao meio-dia, né? Exato. Então, os ouvintes aí, que é bom que quarta-feira que vem nós ainda estamos no Setembro Amarelo. Sim. Então na quarta-feira que vem nós vamos concluir o assunto, mas vamos falar sobre esses fatores de risco. Olha bem, histórico familiar é uma coisa que tem que ser levada em conta, sim. Não estou dizendo que a família que tem caso de depressão você tem obrigação de ter, a gente está dizendo histórico. Transtornos psiquiátricos correlatos, quando tem alguma relação entre isso. Estresse crônico, sabe aquela pessoa que vive estressada, né? Todos nós temos fases de mais estresse, menos. Ansiedade crônica, a pessoa que vive ansiosa. Às vezes a pessoa tem disfunções hormonais. Aí sim, você tem disfunções hormonais, essas disfunções hormonais podem colaborar. Pessoas que são dependentes de álcool e outras drogas ilícitas. Isso, muitas drogas aí que o pessoal acha: não, isso aqui é leve, isso aqui não me faz mal, não. Pode sim já ser uma fuga, que eu acabei de dizer, ou pode induzir, ou pode agravar um quadro que já está de depressão, ou um gatilho. Traumas psicológicos, isso aí não precisa nem falar, não é verdade? Então a gente sabe como tem pessoas às vezes com perda de entes, outros sequestros. Então qualquer trauma psicológico pode sim gerar, mas mais de uma coisa, né? A gente tem que tratar isso da base. Agora, falando da parte às vezes até física, doenças cerebrovasculares. Então, às vezes, a pessoa teve um AVC, logo depois desse AVC ele desenvolve uma depressão, até às vezes porque também ficou alguma sequela, alguma incapacidade, a pessoa perde um pouco, né, a sua autonomia. Isso é muito interessante, que muitas vezes a pessoa tem um AVC e a família preocupa só em não ter outro AVC, vão dar um remédio para não deixar o sangue engrossar, não é assim que fala? Não vão deixar a pressão subir, mas esquece, como diz outro, do psicológico, né, digamos assim. Algumas
doenças endocrinológicas. Gente, tem pessoas que têm disfunções de tireoide e isso pode sim afetar o humor. Doenças neurológicas, neoplasias, conflitos conjugais. Nossa Senhora, no mundo que a gente está vivendo hoje, né? A gente sabe quanto que tem isso. E de novo, aqui ninguém está quantificando, nem está julgando e nem podemos, né? Muitas vezes a pessoa tem mudança brusca de condições financeiras, desemprego. Um pai de família que de uma hora para outra, uma mãe de família, que hoje não temos isso, ficou desempregado, houve às vezes uma oscilação financeira, ele chega em casa, filho precisando disso, daquilo, aí a pessoa que está fraca espiritualmente também, bate aquele desespero total, né? Desespero e acaba fazendo isso, não é verdade? É verdade, é. Muito bem. Faltando agora 5 minutos para o meio-dia, vamos dando sequência então ao nosso bate-papo. Mais uma pergunta, doutor. Sim. Eu gostaria que você falasse quais são as principais causas da depressão. São várias, né? É isso aí nós vamos começar então, só dar um preâmbulo aqui e a gente vai desenvolver isso na próxima semana. Por quê? O que causa a depressão? A depressão ela vai envolver uma ampla família de doenças. Por isso que ela é denominada uma síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas. Então, ela, como diz, ela é classificada como uma doença psiquiátrica crônica. Então, não existe falar assim, então seria muito fácil. O diabetes, o problema é a insulina, então vão resolver lá com a insulina. O outro, entendeu como é que é? Não é. Ela é muito ampla. Então, há sim uma série de evidências que mostram, e nós vamos conversar isso com mais atenção na próxima, alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido. Principalmente em relação a uma coisa chamada neurotransmissores. Tem a serotonina, noradrenalina e às vezes em menor proporção a dopamina. São substâncias que transmitem os impulsos nervosos entre as células. Outros processos também podem ocorrer dentro das células nervosas que está sendo envolvido. Então nós vamos falar depois sobre essas causas genéticas, as causas bioquímicas cerebrais. Nós temos eventos que podem causar. Então, por exemplo, só para a gente concluir aqui, na causa genética, a gente sabe que estudo com famílias, gêmeos e adotados indica a existência de um comportamento genético. E muitas vezes esse componente pode representar 40% da sustentabilidade para desenvolver depressão. Quando eu falei da bioquímica cerebral, há sim evidência de substâncias cerebrais, esses neurotransmissores, esses quais que eu falei, né, noradrenalina, serotonina e dopamina, que estão envolvidos nessa regulação da atividade motora, do apetite, do sono, do humor. E o que eu falei também, os eventos que podem desencadear episódio depressivo, né? Então, isso que é o mais importante. E aí, no próximo, se Deus quiser, nós vamos falar sobre o diagnóstico, os vários tipos de depressão, né? Que isso é muito importante. A gente acha que às vezes é um tipo de depressão só, né? Elas têm subtipos, né? A gente tem que falar também como é esse tratamento. O tratamento, ele é muito importante, mas muito importante. Às vezes ele é medicamentoso, não só medicamentoso, óbvio, mas com a ajuda de psicoterapia, as recomendações que a gente tem que fazer, mas você pode ver que isso é muito amplo e muito importante, não é verdade? Com certeza. Então, doutor, no próximo programa nós vamos voltar nesse assunto, né? Sim, vamos estar falando mais sobre o Setembro Amarelo e com certeza dando mais ênfase aí à depressão também, que é um tema bem, né, amplo, né? E que tem muito pra gente falar ainda. E eu quero aproveitar, se você me permite, reforçar hoje a Blitz Educativa, que vai estar acontecendo aqui na Praça Coelho Diniz, perto da igreja aqui, a partir das 19h30. Essa Blitz Educativa é uma atividade, é exatamente os alunos do 4º e 2º período da Faculdade do Futuro, juntamente com a professora Carolina Correia. E eles vão fazer o quê? Eles vão divulgar as informações sobre o Setembro Amarelo e alertando a população sobre a importância disso tudo que nós estamos falando aqui, da prevenção do suicídio principalmente, né? E é mais interessante que esses alunos, parabéns para a Faculdade Futuro, aos alunos do 4º e 2º período, porque eles vão fazer outros eventos durante esse mês na cidade, justamente querendo mobilizar e mostrando isso, sabe? Então, parabéns, hoje, 11 de setembro, na praça aqui do Coelho Diniz, a partir das 19h30, a Blitz Educativo de Setembro Amarelo. E se Deus quiser, na quarta-feira que vem nós estamos juntos. Muito bem, doutor. O doutor que atende lá na Casa de Maria, quem quiser agendar lá na Casa de Maria com o doutor Fábio, é no 33 21 23 06 26 e também no CADIT, no CADIT. Hoje às 15 horas estaremos lá no Centro Médico, também a partir das 13h30. Lembrando que esse programa e os demais ficarão também
também no nosso podcast Cuidando da Saúde. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço, uma ótima semana e até quarta-feira que vem com as bênçãos de Deus. Obrigado, doutor.